Olá pessoal, eu sou o professor Neilson e hoje eu vou falar sobre evasão escolar. Eu quero trazer aqui a abordagem quando o professor ele tem contribuição para a evasão escolar. Epa, como assim? A gente vai ficar besta com isso. E o professor é culpado da evasão do aluno? Em alguns casos, ou até em muitos casos, existe uma parcela de contribuição, sim, do agente educador, daquele que é o mediador do conhecimento, daquele que ensina, daquele que está na frente da sala de aula, gerindo e conduzindo os alunos ao aprendizado. Eu sei que nem sempre a responsabilidade é do professor, mas existem casos que ele tem parcela sim. E eu sou professor e sei disso, e eu tenho muito cuidado, inclusive, para não cometer esse erro de contribuir para a evasão escolar de alunos, de alunas, seja de quem for, tá? Então, quando é que o professor ele tem aí responsabilidade nisso daí? É isso que eu vou trazer agora para você. Você que é professor, fique atento a isso. Aqui não é um tribunal de juízo, de julgamento, para querer julgar vocês. O que eu estou falando aqui é de casos que eu já vi, que eu observei, e quero trabalhar aqui para que isso possa ser evitado. Você que é professor de matemática, principalmente, eu vou falar aqui do professor de matemática. Então, as coisas que eu estou falando aqui se aplicam diretamente às pessoas de matemática. Possa ser que se aplique também a professores de outras disciplinas. Mas vamos lá. Então, é o seguinte aqui. O professor vai ministrar um conteúdo de matemática. Um objeto de saber a ensinar. Ele tem ali um objetivo. Que o aluno aprenda, desenvolva, compreenda, aplique, construa, resolva, analise. Dependendo da taxonomia que ele esteja trabalhando, né, para alcançar seus objetivos, por exemplo, a taxonomia de Bloom, que é uma boa taxonomia, eu já fiz alguns planos de aulas para ministrar baseado na taxonomia de Bloom, muito importante, ou pode ser outra taxonomia. Ele vai traçar o seu plano, o seu objetivo. Mas o que acontece muitas vezes é que os professores, ele dá uma abordagem do conteúdo, uma roupagem do conteúdo em sala de aula. Essa abordagem, às vezes, ela é muito elevada. Os alunos não conseguem compreender devido a lacunas que eles têm no seu aprendizado. A consequência disso é não aprende, reprovação, consequentemente, evasão escolar, ou até mesmo abandono. Então, vamos já colocar aqui. É quando a abordagem é muito alta do aluno. Vamos colocar aqui, abordagem alta. Abordagem alta do conteúdo. Nós temos uma abordagem alta, abordagem muito elevada, abordagem de nível elevado. Vou colocar aqui, de nível elevado. Então tá aqui. O professor ele faz isso daqui, uma abordagem de nível elevado do conteúdo. Os alunos não conseguem compreender. Se não conseguem compreender, qual vai ser a consequência disso? Reprovação. Então, abordagem muito elevada, não consegue compreender, eu vou ter reprovação. Uma das consequências da reprovação é a retenção, o aluno vai ficar retido. Ou seja, ele não consegue, avançar, vai ficar retido, devendo disciplinas. E uma outra consequência também da reprovação é diretamente a evasão escolar. É a evasão escolar. Está aqui, evasão. Por que eu digo isso? Nos meus estudos de evasão escolar, que eu vim investigando alunos por alunos, de algumas turmas, de cursos tanto superiores quanto cursos de nível médio, entre outros, a gente vê o seguinte, que o que precede, uma das coisas que precede a evasão é a reprovação. É uma das coisas. Geralmente o camarada ele não se evade de cara. Geralmente não é isso que acontece. Geralmente vem antecedido de uma reprovação. Se antecede, a evasão também ela pode ser antecedida de trancamentos. Trancamentos. Também acontece isso daqui. O aluno reprova, ele tranca e depois ele se evade. Pode acontecer isso aqui também. Ou ele começa a estudar, está muito difícil o conteúdo, ele faz o trancamento e ele se evade. Poderia trazer até para cá também, Trazer aqui um outro balãozinho aqui para cá. Isso também pode acontecer. Ou seja, abordagem de um nível elevado, o aluno não consegue compreender o assunto, não consegue compreender. Se ele continuar, geralmente ele reprova, depois ele se evade. Abordagem muito alta. O aluno, às vezes, ele para o curso,
é quando ele tranca, faz o trancamento, e depois ele se evade, tá? E por que isso acontece? Eu estou falando aqui agora da abordagem do nível muito elevado. A linguagem que o professor usa, às vezes não é acessível aos alunos, ele não consegue compreender, não consegue processar a informação a ponto de poder acompanhar o desenrolar do curso. Isso aí causa evasão escolar. Eu quero dizer a vocês com experiência própria mesmo de vivência. Uma vez eu estava num curso de graduação, pagando uma disciplina de inglês, e a abordagem que a professora dava, para mim, era alta. Tinha outros alunos que conseguiam acompanhar, o pessoal que estava no curso de jornalismo, de letras, já tinha mais contato com o inglês, mais experiência com o inglês, e eu não tinha tanta experiência quanto eles. E aí o que aconteceu? As aulas começaram a ser tudo em inglês. Tudo em inglês, e aí eu fiquei louco, não conseguia compreender aquilo dali. Eu disse, poxa, eu tenho duas coisas a fazer. Ou eu continuo, né, e vou reprovar, ou eu tranco. Então eu tranquei. Isso não dá para mim. Aí eu vou mudar, vou fazer uma outra disciplina optativa, que era uma disciplina optativa, não era obrigatória do curso. E aí eu vi que não dava para mim, para não reprovar. Então eu fiz o trancamento, mas eu não me evadi. Graças a Deus que nos cursos que eu já fiz na minha vida, eu não consto nas estatísticas de evasão. Graças a Deus por isso aí. A gente também precisa saber aí, você que é aluno, se você está fazendo uma coisa que não dá para você, é bom você parar, refletir, dizer, poxa, tem outra coisa que eu posso fazer? Uma disciplina eletiva? É optativa? Então eu vou para outra disciplina que dê para mim, que eu alcance com o tempo que eu tenho, com os recursos que eu tenho. Porque às vezes não dá para você pagar uma disciplina com os recursos que você tem. É questão de tempo, de dedicação, se trabalha e etc. Então, procure fazer aquilo que você consiga abraçar e dar conta. Para não reprovar, tá atrasando o curso. E também não está atrapalhando o curso. O que foi que eu fiz, da minha experiência? Esse cara, eu vou estar aqui, vou estar atrapalhando o curso. O pessoal está acompanhando a maioria, eu que não estou acompanhando, eu não sei alguns outros, não sei, isso foi até online, inclusive. Então, eu vou parar por aqui. Só que antes disso, eu conversei com a professora, e é importante você conversar com o professor. Professora, eu não estou conseguindo acompanhar o curso, está só em inglês. Quando eu me matriculei, não tinha dizendo que ia ser só em inglês e tal, etc. E ela disse o seguinte, olha, não dá para falar em português, porque é um curso em inglês, tem que ser em inglês e tal, etc. E aí eu vi que ela não ia ceder, que ia permanecer com a sua metodologia e que eu ia me lascar se eu continuasse. Ou senão eu tinha que me desdobrar muito para aprender muita coisa de inglês, compreender bem a compreensão. Eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade em compreender o inglês ouvido, né? O meu listening aqui não é tão bom assim, não. E por não praticar muito também contribuiu, né, para isso daí. Então, a minha solução que eu vi para mim foi trancar o curso, já que eu conversei com a professora, e ela disse que ia permanecer na minha metodologia. Isso foi em caso de inglês. Agora, em matemática. Já pensou que o professor também diga isso ao aluno? Vou continuar na mesma metodologia. Professor, não estou entendendo e tal. Então o professor diz, se lasque, porque a minha metodologia vai ser essa, e se você quiser essa, acabou-se. Então se lasque. Aí você vai reprovar o aluno. Em matemática, gente, como também em outras disciplinas, o professor ele tem a habilidade, a inteligência, a condição de tentar de outras formas para chegar àquele conhecimento, àquele saber. Não apenas de uma forma só. Tem várias formas de você conseguir levar o aluno ao aprendizado. Lógico que você vai escolher se quer uma abordagem muito teórica ou uma abordagem prática. Para nível de educação básica, também isso serve para o superior, mas para nível de educação básica, estou falando a educação que vai até o ensino médio. É possível sim trazer uma metodologia, uma situação didática mais prática para que o aluno chegue ao aprendizado, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você quer que o aluno calcule, por exemplo, está aqui um triângulo retângulo, 90 graus. Vou colocar aqui uma medida alfa. E você quer que o aluno calcule, por exemplo, quanto mede esse ângulo daqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que aqui meça 1, aqui meça 2, por exemplo, e aqui é um triângulo retângulo. E você quer que o aluno calcule quanto mede o ângulo alfa. Pô, Jonas, eu já não sei medir esse ângulo alfa daqui. Não sei. Como é que mede esse alfa? Não sei. Mede 1, mede 2. Olha, tem uma forma muito simples que o aluno pode fazer isso. Você pega um instrumento chamado um transferidor, bota para ele medir, ele vai saber quanto é que mede. Eu sei que isso aqui é um negócio até básico,
Né? Podia pegar aqui um exemplo mais difícil, mas ele não sabe fazer isso daqui. Você pode dizer, não, você tem que fazer assim, olha só. Seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que mede 2. Então, qual é o arco ou ângulo cujo seno é meio? Isso eu não sei, você tem que decorar. Isso não vem assim, logicamente. Existe uma forma de se ver isso também, como é que se chega que é meio. A gente consegue fazer isso aí. Mas aqui diretamente ela vai dizer, poxa, eu não sei quanto é isso. Você diz, não, você tem que aplicar a função inversa. E na função inversa você faz assim, seno a menos 1 do seno de alfa, que vai ser igual a seno a menos 1 de 1 sobre 2. Tá aqui. Esse ponto complicou mais ainda. Também não estou entendendo, professor. Ó, a função inversa do seno de alfa é o próprio alfa. Ah, e aqui vamos ter o seguinte, seno a menos 1 de meio é o arco cujo seno é meio. Ah, mas o arco seno a menos 1 de meio. Tá aqui, seno a menos 1 de meio. O arco cujo seno é meio. Aí, o professor bota lá aquela tabelazinha, né? Seno de 30, 45, 60, você tem que decorar aquela tabela. Aí você vai lá na tabela e olha lá. Ah, sei. Isso aqui é igual a 30 graus ou a π sobre 6 radiano. Π sobre 6 radiano. Π sobre 6 radiano. Ah, tá. Mas você que o aluno chegasse a esse resultado. Outra forma de você fazer isso, como eu te falei, é coloca aqui o transferidor, ele vai lá, vai medir, vai saber quanto mede rapidamente esse seno de alfa aqui, quanto é que mede o alfa, na verdade. Não o seno de alfa, já que eu quero que ele descubra o alfa. Outra coisa, o professor, ele, lá no 9º ano, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio, vai ensinar a equação segundo grau. Aí ele passa o período todo trabalhando com x. X ao quadrado, menos 3x, mais 2, igual a 0. Isso é equação de segundo grau, aí você resolve pela forma de Bhaskara. Aí qual é a forma de Bhaskara? Olha aqui, professor. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, que seria b ao quadrado menos 4a vezes c, dividido por 2 vezes a. Aí você trabalha só com x. O aluno, ele nem entende, às vezes, a lógica, o que é essa equação. Que você está pegando o número, elevando ao quadrado, menos 3 vezes esse número, mais 2 igual a 0. Ele, às vezes, aprende a sequência do algoritmo para resolver esse problema daqui. Aí, na prova, o professor vai e coloca assim. Y ao quadrado, menos 3y, mais 2, igual a 0. Sabe o que os alunos vão dizer? O senhor não deu isso para a gente não, professor. Não deu isso não. O senhor deu com x ao quadrado, menos 3 igual a 0. Aí vão reclamar na secretaria, vão reclamar... Aqui eles puderem reclamar na escola. E ele agora passou com y, ele nunca deu isso. Então você vê o seguinte, o aluno ele não conseguiu aprender. Aí o professor ele continua nessa abordagem, né, de dar de uma forma o conteúdo na sala, cobrar na prova de outro, ou cobra de uma forma muito alta esses conteúdos aqui. Ah, ele pega só no segundo grau e ele coloca, por exemplo, aqui num retângulo, diz que aqui mede, por exemplo, x mais 2, aqui mede um x menos 3, e quer saber quanto mede essa área, sabendo que essa área aqui é 100 metros quadrados. Área não, quer saber quanto mede o lado do retângulo, e aqui a área do retângulo é 100 metros quadrados. Só que ele não trabalhou assim na sala de aula, ele trabalhou a questão seca. Resolva a equação, desse jeito aqui. Aplica essa fórmula, e aí você chega ao seu resultado. Aí na prova ele coloca isso daqui, quer que o aluno agora elabore a equação, e aí resolva o problema da equação. O aluno não vai conseguir resolver porque ele não trabalhou isso. Aí, ou seja, é dessa forma, estou pegando aqui alguns exemplos, casos particulares, mas isso pode ser muito pior. Então, eu já vi casos de professores fazer isso de forma muito pior. O que é que ele faz? Boa parte da turma não vai entender nada, sua maioria da turma não vai entender nada. O professor está numa metodologia que não está fazendo com que os alunos cheguem ao seu aprendizado, não tem situações didáticas legais, não contextualiza, não discute a matemática, inclusive do ponto de vista social, político, cultural, filosófico. Resultado, isso aqui, gente, reprovação, retenção, evasão escolar, ou até trancamento.
Eu estou cansado de ver isso daí. Já vi muito isso. E eu sei que muita gente também já viu isso daí. Comenta aí. Se você já trancou um curso devido que o nível estava muito alto, não conseguia acompanhar, o professor não atendia para você, etc. Comenta isso aí, tá? Então, que mensagem eu quero trazer aqui para os professores, especificamente? É que tenha cuidado na abordagem que você vai trazer para os seus alunos. Procure conhecer primeiro os seus alunos, traga contextos próximos a ele, traga uma educação, uma formação básica, necessária para formar um cidadão crítico e reflexivo, que discuta, que entenda as coisas, etc. Tá bom? Então tá aí, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.